Crianças, tudo bem com vocês? Estamos aqui para mais uma aulinha. É muito bom estar com vocês e hoje nós vamos ter um momento muito importante. Mas antes de tudo, vamos estar fechando nossos olhinhos, vamos estar conversando um pouco com o nosso Pai. Amém? Fecha o olhinho aí na sua casa, eu vou fechar aqui e aí eu vou falando e vocês vão repetindo, tá bom? Senhor, muito obrigado por mais um dia. Muito obrigado porque tem cuidado de mim. Muito obrigado porque tem cuidado da minha família. Obrigado pela oportunidade de estar aprendendo mais a sua palavra. Que ela possa entrar no meu coração e produzir bons frutos. Em nome de Jesus, amém. Vamos lá. 1, 2, 3. Glória a Deus! Aleluia! Glória a Deus! Deus é bom. Antes de tudo, nós sempre temos um momento de ofertar. E para quem que são mesmo essas ofertas? Vou esperar você falar aí na sua casa. Para os missionários, não é mesmo? Isso aí, para os missionários. Mas quem são os missionários? Os missionários são os nossos irmãos em Cristo Jesus, que estão por aí pelo mundo inteiro pregando a palavra de Deus. Ou seja, eles às vezes até muda de estado, muda de país, muda de continente para ir por todo mundo falando sobre Jesus, para que o nosso Deus seja conhecido. Só que muitas vezes eles não conseguem trabalhar, eles não conseguem ter uma fonte de renda igual nossos papais e as nossas mamães têm. Então o que eles fazem? Eles vivem realmente pela fé, crendo que algum irmão nesse mundo vai estar ofertando na vida deles. Para quê? Para que ele compre roupa, para que eles comprem comida, para que eles possam se manter onde eles estiverem. E por isso que nós ofertamos. Ofertar é um ato de amor. Então, você que está aí na sua casa, guarde um valor especial para os missionários, né? Guarde uma ofertinha que você puder. Não tem a ver com o valor, né? O valor que nós pudermos, que nós nos propomos a colocar no nosso coração em ofertar, vai ser de muito bom grado para esses missionários. Pensa, se todos nós separássemos uma moedinha para ofertar, nossos missionários ficariam muito felizes, não ficariam? Pois é. Então você aí na sua casa, separe uma ofertinha e quando nós voltarmos para os cultos presenciais, traz essa ofertinha para a igreja, tá bom? Porque aí nós vamos juntar todas essas ofertas e enviar para um missionário. Amém? E agora nós vamos para um momento muito importante, que é o momento do louvor, isso mesmo. E hoje nós vamos cantar um louvor que tem muito a ver com a palavra de hoje, que é aquela musiquinha chamada O Sabão. Vocês lembram? Vamos lá. No 3. 1, 2, 3. O sabão lava o meu rostinho, lava os meus pezinhos, lava as minhas mãos. Mas Jesus, pra me deixar limpinho, quer lavar meu coração. Quando o mal faz uma manchinha, eu sei muito bem quem pode me limpar. É Jesus, eu não escondo nada, tudo Ele pode apagar. Aleluia! Jesus é como se fosse um sabão. Quando nós aceitamos a Jesus, quando nós reconhecemos Jesus como nosso Salvador, Ele vem nas nossas vidas e Ele limpa o nosso coração de toda a manchinha do mal. Amém? E falando em aceitar a Jesus, em ter manchinhas nos nossos corações, hoje nós vamos aprender um pouquinho mais sobre a palavra que nos conta a respeito de Paulo. Isso mesmo, Paulo. Só que antes de ele se tornar Paulo, ele se chamava Saulo, Saulo de Tarso. E o que aconteceu com Saulo?
Saulo era uma pessoa bem conhecida da lei. Ele era bem conhecido, ele conhecia a lei, as escrituras, né, a palavra, só que ele era religioso. E aí os irmãos, nossos irmãos, né, em Cristo, de muitos anos atrás, que estavam pregando a palavra, que estavam indo e evangelizando e falando sobre Deus, causavam incômodo na vida de Paulo, na vida de Saulo, na verdade. E Saulo, ele ficava muito furioso. E como ele era um homem assim, bem renomado, bem conhecido, bem cheio de poder, o que ele fez? Um belo dia, ele simplesmente foi até o rei e pediu uma carta. Ele falou assim, eu preciso de uma carta para eu poder ir atrás dos crentes que estão por aí e pegar eles e prender eles, porque eles não estão fazendo as coisas da forma certa. Ele perseguia, o prazer dele era perseguir, e era maltratar, era prender os cristãos. Por quê? Porque ele tinha raiva e ele achava que as pessoas não estavam fazendo da forma certa. E aí um belo dia, ele estava a caminho de Damasco, para falar com o rei e pedir essa carta para ir atrás das pessoas nas sinagogas, levarem elas presas e baterem nelas. E aconteceu que no meio do caminho, olha aqui, ó, no meio do caminho veio uma luz muito forte de lá do céu. Ó, aqui dá para ver que tem uma luz. E o que aconteceu? Saulo, aqui, ó, Saulo caiu do cavalo. Olha isso, Saulo caiu do cavalo. Pensa aí, você tá andando, indo com um monte de pessoas nos seus cavalos, indo, do nada surgiu uma luz de lá do céu muito forte que fez com que Saulo caísse no chão e cegou Saulo. Saulo estava lá, tranquilo, né? Enxergando perfeitamente até que essa luz veio e cegou ele. E aí, olha como que ele ficou aqui no chão. Cegado, cego por conta da luz. E aí ele ouviu uma voz que veio de lá do céu, falando: Saulo, Saulo, por que me persegues? E aí Saulo, olha a cara dele, de indignado, olhou assim: quem é o Senhor? Perguntando, né, olhando para o céu, perguntando: quem é você que está me chamando? E aí Saulo disse: eu sou Jesus, a quem você persegue. E aí Saulo pegou e falou: Senhor, o que queres que eu faça? E aí Jesus foi e respondeu a ele: se levanta e entra na cidade, lá você vai saber o que fazer. Pensa que coisa doida, você indo no seu cavalo, surge uma luz do céu, você cai cego e Jesus fala audivelmente com você. Muitas pessoas já ouviram Jesus falar no seu coração, já ouviram Jesus falar no pensamento, em um sonho, mas Saulo não. Saulo ouviu Jesus falar como nós estamos falando aqui, como eu estou falando com vocês. Assim, audivelmente, falando mesmo, de lá do céu, Jesus foi e chamou: Saulo, Saulo, por que me persegues? E conversou com Saulo, mandando ele ir até a cidade. E isso não é algo que ficou só para Saulo. Nós também podemos ter experiências com Jesus ao ponto dele falar e nós ouvimos com o nosso ouvido mesmo, não somente no nosso coração. E então, os amigos de Saulo que estavam com ele nos cavalos, pegou ele, ó, cada um em um braço, Saulo cego, e levou ele até a casa de um homem chamado Judas. Lá, Saulo ficou durante 3 dias e 3 noites, sem comer e sem beber nada. E também continuou cego. 3 dias, pensa aí, ele ficou sem comer, sem beber, sem enxergar, sem fazer nada. Ficou lá na casa de Saulo. E então, o que aconteceu? Jesus, ele é onipotente, onipresente, onisciente, ele está em todos, né, com o Espírito Santo agindo, está em todos os lugares, ele sabe de todas as coisas e ele pode fazer todas as coisas de acordo com a sua palavra. Até que Jesus foi e conversou com Ananias. Ananias era um homem muito temente a Deus, que estava nessa
perto de Saulo, conhecia Saulo de ouvir, sabia que Saulo era um homem mau, que perseguia os crentes, que prendia os crentes. E Saulo não queria nem saber e Ananias não queria nem saber de Saulo. Deixa Saulo lá, eu tô aqui, tenho minha vida tranquila com Deus, tá tudo bem. Mas aí, Ananias estava um belo dia orando. Ó, a mãozinha aqui orando. Ananias estava lá tendo seu momento com Jesus, orando, até que Jesus falou: Ananias, vai até a casa de Judas e ore por Paulo. E aí Ananias ficou com medo. Falou: Senhor, mas Paulo é um homem mau, Saulo machuca as pessoas, Saulo prende as pessoas, os crentes que estão falando sobre o Senhor, por que o Senhor quer que eu vá até lá e ore por ele? E aí Jesus falou: vai e ora. E então Ananias, como era um homem temente, ele obedeceu a Jesus e ele foi até a casa de Judas orar por Paulo. Chegando lá, Ananias orou por Saulo. Os olhos de Saulo foram abertos. Olha aqui, ó, Ananias orando por ele. Até que os olhos de todas as escamas, tudo aquilo que estava tampando a visão de Saulo, para que ele pudesse enxergar, saíram. Saulo reconheceu que Jesus era e é o único Salvador. Saulo reconheceu que Jesus, ele é maravilhoso, aceitou Jesus, teve a sua vida transformada e até mesmo o nome de Saulo mudou. Hoje nós conhecemos Saulo como Paulo, isso mesmo. Por quê? Porque Jesus mudou o nome de Saulo. Antes ele era um homem mau que perseguia as pessoas e o seu nome era Saulo. Depois desse episódio onde ele teve um verdadeiro encontro com Jesus, ele se transformou em uma pessoa boa, uma pessoa justa, uma pessoa santa, pela graça de Jesus, e o seu nome também foi transformado para Paulo. E é assim que acontece nas nossas vidas. Muitas vezes, quando a gente não conhecia Jesus, nós éramos pessoas más, pessoas que mentiam, que batiam nas pessoas, que xingava, falava palavrão, pessoas ruins mesmo. Mas a partir do momento em que nós conhecemos a Jesus, nós não podemos mais viver da mesma forma. A partir do momento em que nós reconhecemos Jesus como nosso suficiente Salvador, nós temos que viver uma vida reta, uma vida justa diante de Deus. Nós temos que continuar crescendo em conhecer a palavra, em conhecer quem Jesus é e ter intimidade com Ele. Então, que você tire dessa palavra, que você possa aprender com essa palavra que quando nós aceitamos a Jesus, o nosso coração, a nossa mente, o nosso falar, o nosso agir tem que ser mudado. Então eu oro para que você, onde você estiver, possa ser transformado pela palavra de Jesus. Que Jesus possa reinar no seu coração, ao ponto de você querer e você desejar ser cada vez mais parecido com Jesus. Jesus, espiritualmente falando, é o nosso irmão mais velho. E pode ser que você não teve um irmão mais velho ou uma irmã mais velha, mas isso não importa, porque Jesus é o nosso irmão mais velho. Ele andou nessa terra fazendo bem, curando as pessoas, sendo justo. Jesus, ele jamais pecou. E nós temos que ter Jesus como nosso exemplo de irmão mais velho. Assim como Jesus é santo, você pode ser santo também. E santo não é uma pessoa que não faz nada, olha, uma pessoa santinha. Não, ser santo é ser separado do mundo. O mundo faz coisas ruins, mas você não é do mundo. Você não é guiado pelo mundo. Então você faz coisas boas. E por mais que seja difícil, se apegue com o Senhor. Ore a Ele. Né? Dê tempo para Jesus falar com você. Muitas vezes a gente nunca escutou Jesus falar audivelmente aos nossos ouvidos, né? Porque a gente não dá tempo para Jesus falar. Então, que a partir de hoje você possa entender que Jesus, ele está com você, ele morreu na cruz para te salvar e ele tem todo o poder para falar sempre com você.
Então que você possa reconhecer Jesus como seu único e suficiente Salvador e desejar ter uma vida com Jesus. Porque é a melhor coisa que você pode fazer na sua vida. Viver todos os dias para Deus. Viver todos os dias para Jesus, porque em breve Jesus voltará. E aí, os nossos passos, a forma como nós vivemos nessa terra, vai ditar para onde nós iremos. Você deseja ir para o céu? Eu desejo. Então que o nosso tempo nessa terra seja para a honra e glória do nome de Jesus. Se você brincar, se você falar algo, se você estudar, se você trabalhar, se você ajudar a mamãe, se você ajudar um amiguinho, que tudo que você fizer seja para a glória e honra de Jesus. Amém? Espero que você tenha gostado. Compartilhe essa aulinha com seus amiguinhos, com seus primos, com o papai e a mamãe e que você possa sempre lembrar. Jesus, ele está conosco. Mesmo quando nós estamos fazendo coisas ruins, ele continua conosco. Então que nós possamos sempre lembrar que Jesus, ele morreu para que nós tivéssemos uma vida perfeita em Deus. Então não tem por que nós pecarmos. Amém? Que você possa ter um início de semana maravilhoso, sempre lembrando dessa palavra e que Jesus abençoe você. Amém? Graça e paz, crianças. Tchau, tchau.